Bom dia, bem-vindo ao meu canal É Simples Assim. Meu nome é Eloy, do qual eu tenho o prazer de continuar as palestras como assim eu tinha prometido. Hoje eu vou revelar o mistério de como é o nome do verdadeiro Deus. Como eu prometi que eu ia começar pelo mesmo capítulo da primeira palestra, eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 2 até o 4. Ele disse assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo ao Espírito lhe concedesse que falasse. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a entender este mistério que eu vou revelar para você hoje. O nome do verdadeiro Deus. Deus, o nome do verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Eu vou continuar os capítulos e os versículos quando eu parei na primeira palestra, dizendo o significado da palavra Deus. Eu vou ler João capítulo 1, versículo 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Segundo, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui diz que Jesus foi o princípio de toda a criação. Agora eu vou responder a pergunta que eu tinha feito na primeira palestra. Eu vou ler em Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como eu li aqui no Novo Testamento, em João, que diz que ele foi o princípio da criação. Aqui em Gênesis, diz assim, que Deus criou a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Por que Jesus não aparece nesse capítulo? Você que crê na Trindade, no mistério da Santíssima Trindade, isso não existe. Existe só um Deus, e eu vou revelar hoje o nome do verdadeiro Deus. Porque aqui, Jesus é antes da criação do céu e da terra. Antes que todas as coisas fossem criadas, ele já era. Ele é antes da criação do céu. E por quê? Porque Jesus era a palavra. Quando Deus falou, faça-se, e tudo se fez, quando ele falou, faça-se, aí que apareceu Jesus. Porque ele é a palavra, e a palavra se fez carne. Nós vamos chegar lá. Veja bem. Agora eu vou ler em Isaías, capítulo 40, versículo 9 até o 11. Preste bem atenção. Eu vou ler no Velho Testamento. E no Velho Testamento, Deus. E você vai dizer, mas o nome do verdadeiro Deus é Jeová. E você está enganado. Você está muito enganado. Inclusive, existe religiões, igreja,
que por causa de dizer que Jeová é o verdadeiro Deus, estão enganados, vão ter que enfrentar o juízo de Deus, por não considerar esse Deus, o nome desse Deus que eu vou te apresentar agora, hoje. Isaías capítulo 40, versículo 9 até o 11. O versículo 9. Tu, anunciador de boa nova a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas de Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta a tua mão, e não temas, dizei à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. O versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Aqui está falando do Deus Jeová. No versículo 11. Como pastor, veja bem, como pastor, apacentará o seu rebanho, dentre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam guiará mansamente. Veja bem que aqui ele diz, como pastor apacentará o seu rebanho. No Novo Testamento lá, Jesus não disse, eu sou o bom pastor e dou vida para as minhas ovelhas. Então, agora eu leio em Isaías 43, versículo 7 até o 12. Versículo 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu os criei para a minha glória, eu formei, sim, eu os fiz. Aqui está dizendo que ele criou todas as coisas, ele nos criou. No versículo 8, trazei, ó povo cego, e que tem olhos, e os surdos que têm ouvido. Até os dias de hoje, as pessoas continuam cegos, surdos, mudos, e continuam sem entendimento. Mas hoje, em nome de Jesus, eu vou revelar o mistério de como é o nome do verdadeiro Deus. Trazei ao povo cego e que tem olhos, e surdos que têm ouvidos. No versículo 9. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto? Fazei-nos ouvir as coisas antigas. Apresenta as testemunhas para que se justifiquem, e passa que se ouça e se diga é verdade. No versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais que eu criei, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. No versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isto é no Velho Testamento que eu estou lendo. E Jesus diz que ele não deu a vida para salvar a humanidade? Agora no versículo 12. Eu anunciei e eu salvei, eu os fiz ouvir, ó Deus. Estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Agora eu leio em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui está dizendo em Isaías que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte.
Eu virei como pastor, o meu galardão vem comigo. E aqui um filho vos dará, e ele será pelo nome glorioso, Deus forte, o príncipe da paz. Porque há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito e um só Deus. Agora eu vou ler em Mateus. Capítulo 1, versículo 21 até o 23. O versículo 21. Ela dará à luz um menino e se chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará-o pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Qual a profecia? De qual é o profeta? Do profeta Isaías, que dizia que uma mulher teria um menino, e esse menino seria Deus glorioso, Deus poderoso, príncipe da paz, salvador da humanidade. Eu estou revelando um mistério de quem é o nome Deus, o único e poderoso Senhor, o nome desse Deus maravilhoso. Agora eu vejo aqui, em João, capítulo 1, versículo 1 até o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, não é? Eu leio Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 20. Dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13. O qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Versículo 14. Em que temos a redenção pelo seu sangue e sob a remissão dos pecados. O versículo 15. O qual é a imagem de Deus, veja bem, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que que ele é invisível? O que aconteceu aqui? Agora você veja bem qual é o mistério da coisa. Quando Deus disse, faça-se e tudo se fez, aí apareceu Jesus. Jesus é a palavra. Esse Espírito que se movia sobre as águas no princípio é o que é chamado de Pai, porque Ele faz as obras. Deus ordenou o Espírito que colocasse a palavra dentro de uma mulher. E esta palavra, ela se formou carne, se formou um menino. E o próprio Deus se infiltrou dentro desta criança, tomou a forma de homem. O próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele é o próprio Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Muitas pessoas, a ciência, muitos pregadores pensam que Jesus era um homem comum. Mas Jesus não é um homem comum, é o Deus dentro da carcaça do menino que se formou a palavra. Ele é um Deus invisível, ele está dentro do corpo, chamado Jesus, o Deus Criador de todas as coisas. Jesus é o único Deus verdadeiro.
Vamos continuar. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja denominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus é o próprio Deus. É a chave de tudo. De tudo. Se você não tiver Jesus, você não tem o Espírito Santo de Deus. E se você não tem o Espírito Santo de Deus, você nunca vai entender a palavra de Deus. Vamos continuar. Estou provando para você hoje que o nome do Deus verdadeiro e o único Deus, Criador de todas as coisas, o nome dele é Jesus. Este é o Deus Todo-Poderoso do que você tem que clamar o nome dele. O versículo 15. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, possa que em todas tenha a preeminência. O versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele o habitasse. O versículo 20. E que havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto o que estão na terra e como os que estão no céu. Em Timóteos capítulo 6, versículo 14 até o 16, versículo 14, diz assim: que guarde este mandamento sem mácula e sem repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 15. O qual o seu templo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor do Senhor, Deus dos deuses. Deus, o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Jesus. Jesus, o único verdadeiro Deus encarnado. Eu virei como pastor e apacentarei as minhas ovelhas. Aqui ele diz: eu sou o bom pastor e dou vida para minhas ovelhas. Vamos continuar. O versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, porque ele está dentro do corpo chamado palavra. O próprio Deus está dentro do corpo de Jesus. Nenhum dos homens pode ver, ao qual seja para o em poder. Vou ler em João capítulo 5, versículo 20. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que possamos e que é o verdadeiro Deus. E no que é verdadeiro estamos, e isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você pode pegar os capítulos e os versículos e pode pegar a tua Bíblia lá e ler que ele é o verdadeiro Deus, Deus da eternidade. Eu vou ler no versículo 12. Em Atos Apóstolo, o número 12. Atos Apóstolo, capítulo 17, versículo 24 até o 26. O versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas. Jesus, o único Deus verdadeiro. Eu vou ler o versículo 25. Nem tampouco
é servido por mão de homens, como que necessitando de algumas coisas, pois ele mesmo a quem a todos dá a vida e a respiração em todas as coisas. O versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado, e aos limites de toda a sua habitação. Versículo 13. O número 13 do capítulo. Em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 19 até o 21. Versículo 14. E eu farei aparecer prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande dia glorioso do Senhor. Porque há um só Senhor, Jesus Cristo. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora eu leio, veja bem. Olha onde está o mistério aqui. Veja bem que Deus criou o céu e a terra e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, se movia sobre as águas. Olha onde está o mistério aqui. Eu disse na primeira palestra que o que cria é que chamado de pai, não é? Nós somos chamados de pai porque nós criamos os nossos filhos. Então, pai é o que cria. Olha o que está escrito na palavra de Deus para que você entenda. Olha onde está o mistério de toda coisa. Eu vou ler em Marcos, o capítulo 9 até o 11. Marcos, o capítulo 1 e versículo 9 até o 11. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu das águas, viu o céu aberto e o Espírito que como pomba descia sobre ele. O Espírito desceu em forma de pomba. Esse Espírito que eu estou falando é o mesmo Espírito que pairava sobre a água no princípio. Porque há um só Deus, um só Senhor, um só batismo e um só mesmo Espírito e uma só fé. Nós vamos chegar lá. Veja bem, vou repetir o 10. E logo que saiu das águas, viu o céu aberto e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: olha onde é que está o Criador. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui está dizendo que o Espírito disse que Jesus é o filho do Pai. O Pai porque disse que este é o meu filho amado. Então, nós não somos filhos de Deus. Mas isso é loucura. E eu disse que eu vou falar a loucura de Deus. Se o Espírito falou que Jesus é o seu filho amado, então nós não somos filho de Deus, nós somos filho do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus faz as obras. O próprio Jesus falou: o Pai é maior do que eu, porque ele faz as obras. Por que o Pai é maior do que eu? O Espírito é maior. Em outras palavras, tudo que pedir em meu nome, o Pai vos dará, para que vossa alegria seja completa. Em outras palavras,
tudo que pedir em meu nome, o Espírito dará a você tudo aquilo que você precisa e que seja para a tua alegria. O Espírito de Deus que é chamado de Pai. O Espírito de Deus que é chamado de Pai, porque Ele faz as obras. Aqui no Novo Testamento, Jesus não disse: eu e o Pai somos um. Como, Felipe, tu diz, mostra-nos o Pai. Tu não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Vamos chegar lá. Jesus é o único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, o próprio Deus encarnado. Vamos ver aqui em Timóteos, este aqui eu já li. É o versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade habita nas luzes inacessíveis, a quem nenhum homem viu e nem pode ver, ao qual seja para o poder. Veja bem, em João capítulo 5, versículo 20, o versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. As pessoas vivem em cima de uma religião, esquecendo do verdadeiro Criador. O versículo 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para confessarmos que o verdadeiro Deus, e no que é verdadeiro dirá estamos. E isto é em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 ao 26. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. O versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele é o mesmo a quem a todos dá a vida e a respiração a todas as coisas. Versículo 26. E de um só fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre todas as faces da terra, determinando os tempos já dantes ordenado aos limites de toda a sua habitação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 19 e até o 21. Versículo 19. E eu farei aparecer prodígio em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. E o sol se escurecerá em treva e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que você tem que invocar é o nome de Jesus. Jesus é a chave de tudo, de tudo, de tudo. O Deus que pode te proteger. Em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27, o versículo 25. Naquele tempo respondendo Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse estas coisas aos sábios e aos entendidos e revelasse aos pequeninos. Este mistério que Jesus está dizendo, o Pai, eu te dou graça, ele está falando com o Espírito, porque o Espírito faz as obras. Por isso que o Espírito é chamado de Pai. Isso há confusão dentro das igrejas em tudo que é pregador, professor, teólogos, falando que existe o Pai. Mas Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas que têm uma religião, mas o Pai, eu vou direto ao Pai. Ninguém vai ao Pai, esse Pai, ele não existe. É o próprio Jesus Cristo, que ele é o Senhor Deus, Pai da eternidade, Criador de todas as coisas. O Deus invisível dentro de uma carcaça, feito uma matéria
que foi formado pela palavra. O Deus invisível. Agora, veja bem o versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Vou repetir. E assim ocultasse aos grandes e os príncipes que se corrompem? Sim, ó Pai, porque assim o aprove. O Espírito de Deus aprovou que fosse ocultado esse mistério aos grandes, às pessoas que estufam o peito e falam e pregam a palavra. Mas a verdade foi revelada aos pequeninos. E o que foi revelado aos pequeninos, que só Jesus é o verdadeiro Deus Criador de todas as coisas. Só existe um Deus, Jesus. Este é o Deus verdadeiro. O versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Em outras palavras, todas as coisas me foram entregues pelo Espírito. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aquele que tem o Filho, quiser revelar. Vou repetir. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. A quem o Filho quiser revelar. Então, o Filho está revelando. Este mistério está sendo revelado para você. Desde a antiguidade, as pessoas têm dificuldade de entender esse mistério. Eu vou ler em Mateus capítulo 13, versículo 10 até o 11. O versículo 10. E assentando-se dele, os discípulos disseram-lhes: por que eles falam por parábolas? No versículo 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Por que para os apóstolos e as pessoas que têm o Espírito de Deus é revelado, é dado a entender os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado? A eles quem? A eles que estão alicerçados em cima de uma religião. Em vez de se alicerçar no nome de Jesus, o próprio Criador, colocam na mente tudo o que é tipo de santo, e esses mistérios não é revelado para essas pessoas. Não é revelado. Por que existe tanto tipo de crença e de religião? Eu vou dar uma palestra como aconteceu esses mistérios de todas as religiões do mundo. Provavelmente o que eu vou citar sobre isso aí vai ser na quinta ou na sexta palestra. Vou falar por que existe tantas crenças no mundo. Eu vou revelar esse mistério. Mas vamos continuar. O verdadeiro nome do verdadeiro Deus. Eu vou repetir. E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. João capítulo 10, versículo 11 até o 18. Eu sou o bom pastor. Eu não falei lá no começo, lá em Isaías? Eu falei lá em Isaías. Deus falando: eu virei como pastor e o meu galardão vem comigo. E aqui
Jesus não está dizendo, eu sou o bom pastor? O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mesmo Deus que criou o céu e a terra lá no princípio, Ele mandou o Espírito, que o Espírito colocasse a palavra dentro de uma mulher, e um filho vos nasceu, o próprio Jesus Cristo, Deus encarnado. O próprio Jesus é o próprio Deus. Não existe outro Deus maior do que Jesus. No versículo 12, mas o mercenário é o que não é pastor, de que não são as ovelhas. Vê e vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. No versículo 13, ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. O versículo 14, eu sou o bom pastor, confirma as profecias de Isaías, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele não diz, vós sois a minha testemunha. E olha o que Jesus diz aqui, assim, ó Pai, me conhece a mim, também eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Porque o próprio Espírito que pairava sobre as águas no princípio é o próprio Pai que ele se refere aqui. Porque o Pai é o que faz as obras. Mas ele disse, eu e o Pai somos um. Como tu pede, Filipe, para mostrar o Pai? Se eu estou tanto tempo convosco e tu não me conheces, não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o mistério. Jesus é o próprio Deus do Velho Testamento. No versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, a que não são deste aprisco. Também me convém a congregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Ele não disse, eu venho como um pastor, meu galardão vem comigo. E aqui Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. O versículo 17, pois isso, ó Pai, me ama, vou repetir, por isto o Pai me ama, porque dou a vida para tomá-la de volta. O versículo 18, ninguém matará de mim, mas eu em mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-las de novo. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Recebeu o mandamento do Espírito. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas, antigamente lá em Gênesis, o mesmo Espírito que desceu em forma de pomba, este é o mesmo Espírito que ele está falando aqui, como Pai. Pai, a palavra Pai é o que cria. O Espírito de Deus é maior do que Jesus, porque Ele cria. O Pai é maior do que eu, é porque Ele cria todas as coisas. Agora eu vejo em João capítulo 10, versículo 27 até o versículo 30. O versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará de minha mão. O versículo 29. Meu Pai, que mas me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las
das mãos de meu Pai. Ninguém pode arrebatar da mão do Espírito, porque o Espírito que é chamado de Pai. No versículo 30. Eu e o Pai somos um. Há um só Deus. Vou repetir no versículo 30. Eu e o Pai somos um. O próprio Espírito, o próprio Jesus é a mesma coisa. O Espírito que faz as obras é chamado de Pai. João capítulo 14, versículo 6 até o 10. No versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas eu vou primeiro no Pai. Não existe isto. Se você não tiver Jesus, você não tem ninguém. Jesus diz na sua palavra que sem mim nada podeis fazer. Ele é o Deus que pode te livrar quando tu clamar por Deus. Quando você clamar por Deus, Jesus, meu Deus. Quando você clamar por nome de Jesus, você clamou pelo nome do Criador. Porque não existe nenhum nome, nem no céu, nem no mar, nem em cima da terra, outro nome que tivesse criado alguma coisa. Jesus é o Criador. Quando você clama Jesus, meu Deus, então você clamou o nome do Criador e invocou o seu poder. Deus é poder e criação. A palavra Deus é um sinônimo de poder e criação. Criação. Ele criou todas as coisas. Então você invocou o nome de Jesus e o seu poder. Então aí você é atendido, tem livramento. Poder de livramento, poder de criação, poder de todas as coisas, porque tu está invocando o nome do verdadeiro Criador e está invocando o poder dele. Jesus, meu Deus, meu Senhor, meu Pai. Este é o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, o livrador de tudo o que pode te livrar. Eu sou o Senhor que te livra e que te sara. Jesus é o verdadeiro Deus. Não existe outro Deus maior do que Jesus. Eu vou ler o versículo 7. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis. E tendes visto. Você viu Jesus, você viu o Pai. O versículo 8. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe: quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Veja bem a compreensão, até nos dias de hoje, a dificuldade que as pessoas têm em discernir este mistério. E dizer que tem o Pai, que tem o Filho, que tem o Espírito Santo, isso não existe, gente. Meus amigos, quero que você entenda que só existe um Deus, e o nome dele verdadeiro é Jesus, o único Deus. Agora veja bem, o versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, e o que faz as obras. Quem faz as obras? É o próprio Espírito de Deus que pairava lá no princípio sobre as águas. O próprio Espírito que desceu em forma de pomba,
e o próprio Espírito que ele está falando aqui. Ele faz as obras. Por isso que ele é chamado de Pai. Mas eu e o Pai somos um. Porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Não é isso que diz a palavra? E como tu diz, mostra-nos o Pai. Estou tanto tempo convosco e tu não me conheces, não sabe que o Pai está em mim, estou no Pai e eu e o Pai somos um. Agora eu leio o versículo 19, o número 19 do versículo. Vou ler em João capítulo 10, versículo 37 até o 38. O versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não acreditam. E muita gente não acredita. O 38. Mas se eu faço, não credes em mim, credes nas obras. Mas se eu não faço as obras de meu Pai, mas não credes em mim, mas credes nas obras do meu Pai, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Em outras palavras, se você não acredita nas obras do Espírito, chamado de Pai, acredita nas obras que ele faz. Se você não acredita em mim, acredita no Espírito que está em mim, que faz as obras. Vocês não precisam acreditar em mim, mas acredita as coisas que estão criadas, das visíveis e as invisíveis, que o Espírito que está em mim, que eu ordeno, que faz as obras. Eu vou ler em João capítulo 11, versículo 1 até o 26. O versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. O versículo 23. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. O versículo 24. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. O versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele é a vida. O versículo 26. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? O que adianta você clamar por Deus? Você pode clamar por Deus, o Deus que você quiser. Mas o Deus verdadeiro é Jesus. Ele é o Criador. Porque eu li de Gênesis ao Apocalipse na Bíblia e eu não achei outro nome que tivesse criado alguma coisa. Mas Jesus sim, Criador de todas as coisas. Agora veja bem, eu vou lá para o Velho Testamento de novo e vou provar que Jesus é o verdadeiro Deus. Eu leio em Isaías capítulo 44, versículo 6 até o versículo 8. Versículo 6. Assim diz o Senhor, só existe um Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Meus amigos, aqui no Velho Testamento ele está dizendo que ele é o primeiro e o último. Lá no Apocalipse ele não diz que eu sou a alfa e o ômega, o primeiro e o último? A primeira e a última letra do alfabeto grego. Aqui no Velho Testamento ele está dizendo eu sou o primeiro e o último. No Apocalipse ele diz eu sou a alfa e o ômega, o primeiro e o último. Veja como o próprio Deus do Velho Testamento é o próprio Jesus encarnado. Eu vou ler o versículo 7. E quem chamará como eu? Eu anunciei isto,
e o fará em ordem, e porá em ordem perante a mim desde que ordenei um povo eterno. Esse que eu anunciei as coisas futuras e as coisas ainda que hão de vir. Eu vou ler o versículo 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Não existe Deus maior do que Jesus. O versículo, eu vou ler agora em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 até o 18. O versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles lhe andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O versículo 17. Pelo que saí do meio deles, saia do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis como filho. Por quê? Porque filhos é aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Aquele que me aceitar, eu darei o direito de se chamar verdadeiramente filhos de Deus. Porque todo aquele que não aceita Jesus como Deus, ele se torna criatura de Deus e não filho de Deus. Se vocês obedecerem a minha palavra, o que te prescrevo diante de ti hoje, eu serei vosso Deus e eu vos receberei como filhos. Porque aquele que se envergonhar do meu nome, também eu me envergonharei dele no dia do juízo. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as obras da carne, mas sim do Espírito, que revelou a verdade e que está revelando para você hoje, que Jesus é o único nome verdadeiro Deus. O versículo 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 10. O versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo entendimento do próprio Espírito, que nos deu o entendimento e nos fez idôneo do entendimento que só Jesus é o próprio Deus encarnado, invisível, dentro de um corpo que foi formado dentro do útero de uma mulher, e formou a carne, a palavra se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória. Nós temos testemunha que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Vós sois as minhas testemunhas, que outro Deus não houve, só Jesus, Deus Todo-Poderoso. Eu leio o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele está invisível, ele se humilhou ao extremo e entrou dentro dessa carcaça chamada de palavra, o próprio Deus invisível, na forma de um homem. No versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Mas meu Deus,
como que as pessoas não conseguem ver isto, meu Deus? Meus amigos, aonde está a mente e a crença das pessoas? É o versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todos os nomes. Versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão na terra, debaixo da terra e também no céu. Apocalipse, veja bem, aqui diz que nesse nome, todo o joelho se dobrará, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Veja esta palavra, debaixo da terra. Na palestra sétima ou oitava, da oitava palestra, eu vou revelar esses mistérios que estão debaixo da terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 até o 18. O versículo 8. Eu sou a alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir Todo-Poderoso. O que era? O que era, que fez o céu e a terra no princípio, e havia face no abismo, treva na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu sou o primeiro e o último. E Jesus disse assim: eu sou o primeiro e o último, eu sou a alfa e o ômega. O próprio Deus do Velho Testamento é o próprio Jesus Cristo encarnado. Eu vou ler Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 até o 7. O versículo 3. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois como lhes habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. O versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O versículo 6. E disse-me: mas está cumprido. Eu sou a alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao que crê que tiver, vou repetir, a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água viva. Aquele que crê em meu nome, darei da água, da fonte da água viva. O versículo 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e eles serão meus filhos. Meus filhos, se você acredita que Jesus é o único e verdadeiro Deus, então aceita Ele como Salvador, porque sem Ele nada você pode fazer. Eu sou a alfa e o ômega, o princípio e o fim. E no princípio Deus criou os céus, o mar e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou a alfa e o ômega. No capítulo 22, versículo 13 até o 21 de Apocalipse,
No versículo 3 está escrito assim, ainda mais, repetindo em outros versículos, eu sou a alfa e ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida, do qual eu vou dar uma palestra sobre esta árvore, e possa entrar na cidade pelas portas. Apocalipse, versículo 22, versículo 6 até o 7, versículo 6. Disse-lhes-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou os seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que sobre hão de acontecer. Versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Apocalipse. Em 1 João capítulo 1, versículo 1 até o 2, versículo 1. O que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, Jesus. Nós somos testemunha, nós o tocamos, nós sentimos. Ele é o verdadeiro Deus. É a palavra que se fez carne e se humilhou ao extremo na forma de homem, o Deus na forma de homem. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos delas, e vós anunciamos a vida, e temos que está com o Pai, eterno que está com o Pai, e nos foi manifestada a palavra eterna que foi manifestada pelo Pai, pelo Espírito que anunciou as boas novas. O versículo 29, Efésios capítulo 4, versículo 4 até o 6. O versículo 4. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos. Porque, em outras palavras, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Deus, há um só Espírito chamado de Pai, que atua, opera em tudo e em todos, dá a vida em todos, Criador de todas as coisas. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou a alfa e o ômega, o primeiro e o último. Quero dizer para você que eu acredito que você pode entender quem é o verdadeiro Deus. Jesus, Deus Todo-Poderoso, a chave de tudo. Eu dou graças a Deus em nome de Jesus e agradeço de você estar assistindo o meu vídeo. Não deixa de deixar o link para ajuda do canal, e eu fico agradecido e espero na terceira palestra continuar ainda falando sobre Jesus. Será que Jesus tinha subconsciente? Que corpo tinha Jesus quando foi criado? Isto vou revelar para você na próxima palestra. Obrigado.